Imagine ser convidado para a sala do trono do ser mais poderoso, santo e majestoso do universo. Como é que você se aproximaria? Você entraria de qualquer jeito, ditando as regras de como esse encontro deve acontecer? E oferecendo aquilo que você, na sua própria cabeça, acha mais agradável? Ou você, de outra forma, perguntaria com profundo temor e reverência: Senhor, como o Senhor deseja ser cultuado? Graça, misericórdia e paz de nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seja muito bem-vindo a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e eu estou sempre no ombro de gigantes. Meu amado, a igreja moderna, ela parece ter esquecido essa pergunta. Nós transformamos o culto em um verdadeiro palco focado no homem. Pensamos que, desde que nosso coração tenha boas intenções, Deus é obrigado a aceitar qualquer forma de adoração que nossa criatividade possa inventar. Mas a história bíblica nos ensina uma verdade terrível e ao mesmo tempo solene. Boas intenções não justificam um culto falso. Foi exatamente isso que os puritanos e os covenanters escoceses defenderam com a própria vida. Eles chamavam isso de princípio regulador do culto. É uma regra muito simples, mas que destrói o orgulho humano. No culto público, tudo aquilo que Deus não ordenou nas Escrituras é terminantemente proibido. Deus é o supremo legislador e ele não deixou a liturgia da sua igreja nas mãos da nossa imaginação. Se olharmos para a Bíblia, veremos que o tribunal de Deus age com extrema severidade contra uma adoração inventada pelos homens. Pense, por exemplo, em Caim. Logo no amanhecer da história humana, Deus havia estabelecido o princípio do sacrifício de sangue, mas Caim decidiu inovar. Ele trouxe o fruto do seu próprio trabalho, o melhor da sua colheita. Ele adorou do jeito dele, oferecendo o produto do seu próprio esforço. Qual foi o veredito divino? Rejeição absoluta. Perceba que Caim tentou impor sua própria vontade no culto e descobriu da pior forma que Deus não aceita subornos criativos. Vamos avançar um pouquinho mais agora para a história de Israel no deserto. Aqui nós encontramos a figura de Nadab e Abiú. Eles não eram homens ignorantes. Eles eram sacerdotes ungidos, filhos de Arão. Mas em um momento de presunção, eles decidiram que a liturgia precisaria de algo novo. Eles pegaram os seus incensários e ofereceram fogo estranho perante o Senhor. A Bíblia é assustadoramente clara sobre o erro deles. Eles fizeram algo que o Senhor Deus não lhes ordenara. A resposta do céu não foi um aplauso pela iniciativa. Fogo saiu da presença do Senhor e os consumiu ali mesmo, no próprio santuário. Essa inovação litúrgica custou a vida deles. Talvez você pense: mas irmão Eduardo, e se essa intenção é genuinamente boa e a situação exige um pragmatismo? Vamos olhar para outro personagem bíblico, Uzá.
A Arca da Aliança estava sendo transportada em uma carroça puxada por bois, o que já era uma violação aqui direta à lei de Deus. Quando os bois tropeçaram e a Arca da Aliança estava prestes a cair na lama, Uzá, num reflexo rápido e cheio de boas intenções, estendeu a mão para segurar a Arca da Aliança. Uzá queria proteger a glória de Deus. Mas Deus havia ordenado que a arca só fosse carregada por varas e pelos levitas, e que ninguém deveria tocá-la. Ah, meus irmãos, a ira de Deus se acendeu e Uzá caiu morto no mesmo instante. O pragmatismo humano, mesmo com o melhor dos motivos, nunca anula a ordem explícita do nosso legislador celestial. Pensem nisso. Por fim, eu queria contemplar com os irmãos aqui a arrogância do rei Uzias de Israel. Ele era um governante poderoso, abençoado, ele havia vencido inúmeras batalhas. Cheio de si, ele achou que a sua posição e o seu sucesso terreno lhe davam jurisdição sobre as regras do santuário. Ele entrou no templo para queimar incenso, usurpando a função que Deus havia delegado exclusivamente aos seus sacerdotes. Veja que o Senhor o feriu com lepra no mesmo momento. O homem mais poderoso da nação escolhida de Israel foi expulso do templo, isolado até o dia da sua morte. Por quê? Porque tentou brincar com as fronteiras sagradas da adoração. Os Covenanters da Escócia entenderam essa jurisprudência divina perfeitamente. Quando os monarcas terrenos tentaram forçar a igreja a adotar livros de oração, rituais inventados e, vamos dizer assim, práticas que não estavam prescritas expressamente nas Santas Escrituras, os Covenanters disseram um sonoro não. Os Covenanters sabiam que aceitar essas imposições humanas seria oferecer verdadeiro fogo estranho. Eles preferiram perder os seus empregos, adorar nos campos abertos sob chuva congelante e cantar os salmos de Davi a capela, sem nenhum instrumento, do que ofender a santidade de Cristo. Muitos enfrentaram o derramamento do seu próprio sangue, porque temiam mais o juízo dos reis do que as ameaças de um rei terreno. Nós, do Ministério Cinco Solas, olhamos para a nossa geração e fazemos um chamado ao arrependimento. Nós precisamos voltar a tremer e a temer diante da palavra do nosso Deus. O púlpito e o culto não são lugares para o nosso entretenimento, não são lugares para espetáculos de luzes ou de som, ou para a nossa sabedoria pragmática. O culto pertence a Deus e somente Ele determina como nos aproximamos. Que esperemos o fogo estranho das inovações e retornemos aqui à verdadeira reverência, à simplicidade e à pureza da Escritura. Pois o nosso Deus, ele não muda e ele continua sendo um fogo consumidor. Venha crescer com a gente. Você quer se aprofundar nas raízes da teologia reformada, puritana e covenanter? E entender como a pureza do culto transforma a nossa fé? Entre no nosso grupo oficial do Ministério Cinco Solas no Telegram. O link está em nossa bio. Nós esperamos por você lá. O Senhor Deus, venha, por sua graça, a proteger a nossa santidade para com Ele nos nossos cultos.
Muito obrigado por ter assistido esse conteúdo e eu espero que tenha sido muito gratificante para os irmãos, assim como foi para mim. Que Deus nos abençoe e nos guarde e até o nosso próximo vídeo, se o Senhor assim o permitir. Fiquemos com Deus.